Continuando o nosso trabalho em relação às orações subordinadas, na verdade, as conjunções subordinativas, estamos mais uma vez aqui e hoje vamos corrigir as tarefas, os exercícios inerentes à banca VUNESP. Você que está se preparando para essa banca ou para outras que abordem esse assunto, fique atento. Vamos lá conosco. Fala, meu nobre concurseiro! Cheio de gás? Hein? Professor Fábio Maziotti, mais uma vez aqui, numa transmissão ao vivo, numa live class, como dizem em inglês, que é chique, né? Vou fazer um vídeo sobre isso qualquer dia. O tratamento do inglês em nosso idioma, em nosso país principalmente. Temos um equívoco muito estranho aí, eu quero comentar com vocês futuramente, numa aula mais descontraída, numa live que vamos fazer aí para trazer discussões, reflexões diversas sobre o nosso idioma. Mas hoje nós temos o propósito de trabalhar as conjunções subordinativas, exercícios dela, uma vez que nós já vimos esse assunto em sua forma teórica. Se você não nos acompanhou, você pode acionar aqui o card, né? O cartão que aparece aqui em cima, para que você possa ter acesso a essa aula e assim, em continuidade dela, assistir a esta aula, que é o exercício, é o fechamento do que nós discutimos anteriormente. Então, recordando o que foi visto aqui de essencial na aula 20, que foi a aula de conjunções subordinativas. Falamos que as principais, além da conjunção integrante, né, que equivale a isso, que já falamos em outras aulas, falamos também das conjunções subordinativas que representam as orações adverbiais. Falamos da conjunção causal, que é representada principalmente pela conjunção porque, visto que, na medida em que, não confundam com a medida que é proporcional, tá aí outras. Falamos da conjunção consecutiva, e já fique atento aqui, olha, esse tanto que, tal que, tamanho que, isso já expressa uma ocorrência da consequência de oração consecutiva em português. A conjunção consecutiva mais comum é a conjunção que, precedida de tão, tal, tanto ou tamanho, tá? Com seus respectivos aí femininos e plurais, né? Do caso tamanho, tamanha, tamanhas, né? É possível também tanto, tantas, tá legal? A condicional se, caso, né? Sem que, são conjunções e locuções conjuntivas que denotam aí essa ideia de condição em língua portuguesa. A comparativa mais comum, né, dentre elas é o como, a concessiva embora, mas a concessiva tem um macete aqui, que você viu na última aula, do com, porque, porque, eu vou retomar aqui também. A conformativa, segundo, conforme, né, de acordo com aquilo que é o macete, né? A medida que é proporcional, a proporção que, quanto mais, final, para que, a fim de que, e temporal, o quando, enquanto, até que, logo que, assim que, mal e apenas são as principais conjunções e locuções conjuntivas temporais. Tá? E depois disso, aí o que nós vimos? Olha aqui, ó. Pensou que não fosse ver tão cedo? The Jump of the Cat. Trouxe para você hoje aqui o pulo do gato para a gente trabalhar essas conjunções. Já foram vistas antes, mas não vale, não perde tempo retomar. Vale muito a pena. Tá aqui então, primeiras pegadinhas do ento. Entretanto, portanto, conquanto, porquanto, no entanto e enquanto. São as principais conjunções que nos confundem aí. Elas terminam todas em anto, né? Vale lembrar, então, que o entretanto é coordenativa, o portanto é conclusivo, o conquanto é concessivo, o porquanto pode ser tanto causal quanto explicativo. Estou indo bem rápido aqui, porque isso foi explicado com mais detalhes na aula anterior de teoria, tá bem? Aqui é só para você relembrar, para fazer bem os exercícios. No entanto, é adversativo, enquanto é temporal, né? Equivale ao passo que. Fique atento aqui ao porque, porque, com. Eu quero que você entenda que o conquanto não deve ser confundido com porquanto. O conquanto é concessivo, ou seja, uma ideia de algo que tem tudo para acontecer, mas não acontece, ou tem tudo para não acontecer e de repente, pá, acontece.
Pois é, essa é a concessão, é o paradoxo em língua portuguesa. Então, a oração pode ser concessiva, conquanto equivale a embora, então, o conquanto equivale a embora, e o porquanto equivale a porquê. Então, o porquanto tem o porque, ó, porquê também tem porque. Porque, porque, com. Tá legal? Vale lembrar isso aí. E a última coisa a lembrar aqui são os principais indicadores de orações reduzidas, que nesse caso aqui são as principais ideias que vão trazer para a gente aí a ideia da conjunção em si, subordinativa. Então, quando houver um para, fim de ou a, mais verbo definitivo, isso é finalidade. Quando na oração aparecer um ao mais verbo definitivo, ao abrir a porta, ao sair de casa, isso é tempo. Quando aparecer um apesar de, e isso a VUNESP adora, hein? Esse apesar de aqui é muito comum como concessão, equivalendo a embora. Embora fosse feio, namorava mulheres lindas. Então, apesar de ser feio, né? Ou ainda o mesmo sendo feio. Tá bem? É possível também, anote aí, o mesmo mais o verbo no gerúndio. Perfeito. O por, né? Mais verbo definitivo, preposição por, visto e devido a. Vai dar a ideia de causa. E o sem, mais verbo definitivo, é condição. Joia? Bom, feito esse contexto, feita essa contextualização geral, bem rápida aqui, nós estamos aptos agora a trabalhar as conjunções, né, em exercícios, as questões da VUNESP. Então vamos lá, eu trago para você a primeira questão, uma questão que foi aplicada neste ano de 2018, na Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos. Para responder a esta questão, considere a seguinte passagem. Tá lá então, aqui, olha, observa aqui. Se você deseja se relacionar saudavelmente, precisa aceitar e compreender os sentimentos e emoções das outras pessoas. Se você deseja. Tá lembrado que o C tem um problema? Né? O C pode iniciar uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Né? Se ela viajou, não sabemos. Não sabemos isso, querendo te enganar. Falamos na última aula sobre isso, né? O C também pode iniciar uma oração que é causal, né? Se o país investe em educação, será vitorioso no futuro, já que ele investe com o verbo no indicativo. Mas quando o verbo estiver dessa forma, do modo subjuntivo, se você deseja, né? Já que você deseja, se você desejasse, ou com uma ideia, né? Aqui, apesar de ser indicativo, você tem uma ideia de possibilidade, caso você deseje, né? O contexto tem que trazer essa ideia de hipótese, de possibilidade, aí você considera uma ideia de condição. A conjunção é condicional. Tá? Então, caso você deseje, se você desejasse, se você desejar, e nesse contexto aqui com o indicativo, se você deseja, né? Aí precisa aceitar. Então, você tem uma possibilidade. Então, a alternativa em que indica o sentido da conjunção, que inicia o trecho destacado e o reescreve corretamente, preservando o sentido original, ou seja, preservando o valor semântico da conjunção, é: será que é concessão? Já viu que não, né? A concessão é o embora, ainda que, mesmo que, tá? Tempo, também não. Aqui o tempo é quando, enquanto, até que, mesmo, né? Logo que, por aí vai. Condição, opa, já até falamos aqui anteriormente, né? Causa não vai ser, conclusão também não. Concluindo a letra C. Então, caso você deseje, ele pede que você substitua e saiba o valor semântico. Letra C é o gabarito. Não é difícil, mas é necessário que você realmente não goste de falar isso, hein? Vou falar. Que você memorize a conjunção. Mas não é só memorizar, não basta memorizar somente. Se você não souber, não perceber a função, né, o caráter semântico que é impresso ao texto por meio dessa conjunção, não vai adiantar memorizar nada. A memorização é o caminho que vai te levar, né, a um entendimento melhor. Mas além de memorizar, você tem que ver também o sentido geral, o aspecto mais semântico do texto, a lógica textual. Joia, beleza pura? Então vamos à questão 2. No verso, tá lá. Achei que os olhos eram muito mais velhos que o resto do corpo. As conjunções destacadas funcionam, respectivamente, para relacionar a oração principal à oração. Então, veja bem, nós temos duas orações, né? Esse que aqui não equivale a isso, percebeu? Achei isso. O que nós vimos anteriormente na última aula sobre o que inicia uma oração equivalente a isso?
essa oração é o quê? Ela é substantiva. Como o verbo achar aqui é transitivo direto, é uma oração substantiva objetiva direta. Mas aqui ele só vai cobrar de você substantiva. Achei isso. Pode acreditar nisso. Quando a oração é iniciada por um quê? E o que com essa oração? Essa coisa que tem verbo equivale a isso, a oração é substantiva. Já eliminamos aqui a letra A, a letra D e a letra E. Né? E agora é só verificar qual é o aspecto aqui. Será que temos uma ideia de consequência ou de comparação? Então, achei que os olhos eram muito mais velhos que, mais que, menos que, tão quanto. Isso compara. Está comparando os olhos, né, com o resto do corpo. A idade dos olhos, a velhice dos olhos, né, o tempo que os olhos existem com relação ao resto do corpo, essa comparação. Então, a letra C, mais uma vez, a letra C é o nosso gabarito aqui. Percebeu? Então, a VUNESP cobra assim, olha, e foi agora a Polícia Civil de 2018, São Paulo. Fique atento, então, porque isso cai, é cobrado realmente. Questão 3 também da Polícia Civil de São Paulo. E nós temos, deste ano 2018, assinar a alternativa que reescreve o trecho destacado na passagem. Apesar dos sinais de recuperação da economia, lembra que eu falei para você que tinha o apesar de mais infinitivo? Ou apesar de, quando não for oração, iniciando uma ideia de oposição? Está aqui. Apesar dos sinais. Então, apesar de recuperar a economia, ou apesar dos sinais, o que é isso aqui? Apesar dele é concessão. Apareceu apesar, ou mesmo mais gerúndio, entenda a ideia de concessão. Então, aqui, qual é a conjunção concessiva que ele vai pedir aqui, então? Quais são? Mesmo que, ainda que, o embora. Então, vejam bem aqui. Nós temos o ainda que. Opa, o ainda que está bonito. O desde que não. Desde que é tempo ou condição. Joinha? Embora. Opa, o embora também se encaixa. Temos duas possíveis. O como não, né? O como é causal, ou é conformativo ou comparativo. Para ser causal equivale a já que. Para ser conformativo equivale a de acordo com aquilo que, casando como uma luva na frase. E, quando for comparativo, estabelece a relação entre dois seres aí, né? Com um adjetivo entre eles, ou um advérbio, fazendo a comparação. E o contanto que, também isso aqui é condição. Então, ficamos com a letra A ou a letra C. O que ele quer mais aqui? Então ele quer a norma padrão e concordância. Preservar o sentido e ver a concordância. Olha a letra A. Ainda que hajam sinais. Que coisa horrível. O ainda que está perfeito, mas no verbo haver, como você já sabe, está estudando, não admite plural com o sentido de existir, acontecer, ocorrer, ou indicando tempo passado. Então, não posso dizer que houveram pessoas, não. Houve pessoas preocupadas com você. Houve uma pessoa, houve pessoas. Havia uma pessoa e não havia e havia duas pessoas e não haviam duas pessoas. Então, é assim que, ainda que haja sinais, igual está aqui a letra C, olha, embora haja sinais, embora haja um sinal, embora haja 20 sinais, o verbo haver não tem plural. Então, notem nesse caso, tá? Então, notem que tanto a letra A como a letra C, de cara, permitem uma resposta correta. Mas, como ele pede também a concordância, o verbo haver da letra A invalidou a alternativa, fazendo com que a letra C, mais uma vez a letra C, hein, seja a nossa resposta adequada à questão da VUNESP 2018. Joia? Vamos aqui à próxima questão, questão 4. Nas passagens, porque, como dizia o irmão Lourenço na Escola Sede Vita, é preciso aprender não para a escola, mas para a vida. E ama com fé e orgulho a terra em que nasceste. Criança, não verás nenhum país como este. Penúltimo parágrafo, as conjunções destacadas. Aqui tem um texto, né? Eu retirei esse texto, que não é necessário. Ele citou aqui a frase inteira, para a gente é suficiente. Então, como dizia o irmão Lourenço, ele quer as conjunções destacadas com relação aos valores. Como dizia, lembra que eu falei que o como é a ideia de causa quando equivale a já que? Porque já que dizia irmão Lourenço, não. É conforme ele dizia, né? De acordo com aquilo que dizia, olha como cabe como uma luva aqui, de acordo com aquilo que. E quando o como equivale a de acordo com aquilo que, macete grandezinho, né? Mas vale a pena, viu? De acordo com aquilo que, ou de acordo com o que, tá? Vai ser uma conjunção que estabelece uma relação de conformidade.
Então, podemos aqui matar aqui, olha, a letra B está fora, letra D também. Estamos entre A, C e E. Então, não verás nenhum país como este. Nenhum país igual a esse. O que está fazendo? Estabelecendo relação entre um país e outro. O que é isso? Ideia de comparação? Não, professor. Não pode ser letra C de novo. Outra letra C? Outra letra C. Foram 4 questões aí que eu peguei para você com letra C, com o mesmo tipo de conteúdo cobrado. Coincidência ou não, julgue você. Vamos lá, estamos aqui para julgar a parte da norma culta. Português na veia. Então vamos lá, então, português ao vivo. Câmara de Dois Córregos, aqui também de 2018. Um forte abraço, pessoal aí, de Dois Córregos, né? Assinale a alternativa em que a segunda parte da frase expressa, com relação à primeira, uma consequência. Onde é que temos ideia de consequência, então? Lembra aí o que eu falei para você? Como é que a conjunção vai expressar consequência em português? Geralmente com o quê? Bom, ou a conjunção E, que nós vimos, né? É comum na VUDESP acontecer isso. A conjunção aditiva E deixa de ser aditiva para expressar o valor de consequência. A VUDESP adora isso. E o outro caso é o que, a palavra que, a conjunção que, precedida de tão, tal, tão ou tamanho. Ok? Anotou aí? Tomou nota? Então, tal que, tão que, tamanho que, né? Isso são indicações de que o que vem depois é a ideia de consequência. Então, aqui, vamos lá. Pessoas com essa síndrome podem se lembrar instantaneamente e sem esforço algum de qualquer coisa que fizeram, o que ou que vestiram, ou onde estava. Esse ou aqui estabelece o quê? Alternância, né? Então, tá aqui, olha. Letra B, elas podem se lembrar de notícias e acontecimentos pessoais com tantos detalhes e com uma exatidão tão perfeita que. Observou? Olha aqui o tão que. Não tenha dúvida, letra B, gabarito. Olha aí, ó. Letra B. Porque de cara você percebeu o macete aqui, né? Esse aqui é praticamente um The Jump of the Cat para você, tá? Note aí. Tão que, tal que, tamanho que. Isso é consequência. Anote isso aí, comente aqui depois se isso ajudou você, se realmente você conseguiu resolver alguma questão que não tinha resolvido antes adequadamente e agora você conseguiu. Então, macetes são dicas diretas, sem promoção que você tem aqui no Português ao Vivo com o professor Maziotti. Então, vai, continua. Aqui, esse demais não tem como, já que é causa, depois o mais é diversidade, né? E esse que aqui que tive, as quais tive. Isso é pronome relativo, oração você adjetiva. Nem é conjunção isso aqui. É um conector, mas não é conjunção. Tá joinha? Beleza? Questão 6. Olha aqui, mais uma vez aqui, olha. É muito comum na VUNESP, hein? Na passagem, a oração concessiva, né? É embora. Então é por isso que eu falei que é interessante que você memorize, ou entre no processo mnemônico, né? Memorizar das conjunções. Vale a pena ir para o concurso com essas conjunções na cabeça, tá? O que o embora é? Ideia de concessão. Só de saber que o embora é concessivo, você já mata a questão aqui, olha. Letra C, de novo, nosso gabarito. Concessão e equivale a apesar de. Lembra? Apesar de mais infinitivo, apesar de cruel. Aqui não usou o verbo, né? Porque ele não quer oração, ele quer só uma adjunta adverbial. Então é apesar de sem infinitivo. Só com alguma outra palavra que indique aí uma adjunta adverbial de concessão. Então, embora cruel, né? Apesar de cruel, ainda que cruel. Então você tem aqui o quê? Temos uma conjunção concessiva que equivale à ideia de oposição e de paradoxo. Faça a questão aqui, você mata se souber a conjunção e seu valor semântico. Não tem grande dificuldade. Questão 7. Olha aqui, olha. Da Câmara da Instância Balneário Itanhaém, em 2017. Também recente. Para responder a questão, observe a relação de sentido entre as partes sinalizadas na passagem a seguir. Então, está aqui, né? São 2 elementos textuais, né? Frásicos, mesmo sendo criticada, oracionada, na verdade, né? Mesmo sendo criticada pelas costas e alvo constante de caricaturas e artigos injuriosos, ó, mesmo sendo, ó, o mesmo mais definitivo, Domitila, mulher bonita, elegante, inteligente, alegre, experimentou ascensão social meteórica na capital. Então, mesmo sendo criticada, embora fosse criticada, o que é isso? Mais uma vez, uma conjunção concessiva. Nesse caso aqui, né, é uma preposição acidental com valor aí de concessão.
A letra B você marca aqui mais uma vez, só memorizando aquilo que eu te expliquei lá. Apesar de e mesmo indicam ideia de concessão, equivale a embora. Joia? Não tem grande dificuldade. Também aqui uma questão bem recente, né? Questão número 8 aqui, ó, usou aqui uma charge, as tirinhas, na verdade, né? Os quadrinhos. Se você não me ajudar com a lição de casa, eu vou processar você. Falou pro Charlie Brown. Onde está seu advogado? Bem aqui. É o Snoopy, olha aí, que legal. O seu advogado jamais irá compreender esse caso. Isso não vai incomodá-lo nem um pouco. Então, aqui eles estão, né, conversando, discutindo aqui, tentando convencer o outro de alguma coisa para benefício próprio. Não é muito incomum isso, não. A relação de sentido que há entre as partes sinalizadas no período. Tá? Se você não me ajudar com a lição de casa, eu vou processar você. Então, se você não me ajudar, equivale a quê? Caso você não me ajude, eu vou te processar. Então, aqui, olha, é uma causa? Não. Você já sabe o que é isso aqui, né? Caso você se... Isso é condição. Qual é a condição para que eu processe você? Caso você não me ajude. Se você não me ajudar. Mas tem algo diferente aqui que é pouco comum cobrar. Olha só. Causa não, ação não, condição, letra B, né? Nós sabemos que é. Vamos marcar aqui. Comparação? Também não. Possível ação? Não. Agora, professor, olha aqui. Expressa uma condição e o item 2 expressa uma possível ação consequente. Não seria uma oração consecutiva? Como você expressa condição e consequência? Não, ele não expressa consequência. Quando ele expressar consequência aqui, ele tem que ter uma causa. Causa e consequência andam juntos. Então, professor, foi isso que eu percebi. Eu não entendi. Veja a palavra que ele coloca aqui, olha. Expressa uma possível ação consequente. Quando houver causa e consequência, você não tem possibilidade. Você tem fato. Você tem aquilo que vai acontecer, causa real. Agora, para que você tenha possibilidade, né, você está longe da consequência. Aí a coisa é condicional. Então ele colocou aqui uma possível ação consequente. Se ele dissesse que expressa consequência, aí não teria resposta à questão, porque eu não posso ter condição e consequência. O que nós temos é causa-consequência. Ou um fato, esse fato é uma possível ação consequente, não certa, por isso se atrela ao subjuntivo, né? E aqui a ideia de condição, que é o que aconteceu aqui, né? Então você tem que, se você não me ajudar, isso não é infinitivo, isso é um verbo no subjuntivo futuro, tá ok? Daí a ideia de hipótese, de condição, letra B, resposta. Nossa penúltima questão para podermos coroar este assunto, estas aulas, quanto ao sentido, a oração destacada em a mãe, conquanto insensível às boas ações, não pôde disfarçar a admiração e o prazer que o moço lhe causou. O que isso equivale? Então, esse conquanto... Olha aqui, professor, pegadinha do Anto cai mesmo. Cai, eu estou falando para você. Aqui é o curso Maziotti Português ao vivo e nós trabalhamos com o que realmente é padrão cair, aquilo que é importante para você. Então, esse conquanto aqui, vamos lá. Conquanto, o que é isso? Com, porque. Não equivale a por quanto, é com quanto, então equivale a embora, porque é concessivo. Mais uma vez ele cobrou uma ideia de concessão. Equivalente a quê, então? A conforme? Não, conforme é conformativo. A por quê? Não, porque é porque, é o por quanto. Percebeu a pegadinha aqui? A maldade? Doidinho para você errar. Aqui não. Apesar de, opa, o apesar de equivale a embora. Mesmo que, apesar de, embora, conquanto, só pode ser de novo a letra C, nosso gabarito, porque esse quanto aqui, esse como aqui, ou é causa, ou é comparação, ou conformidade. E o portanto, olha que outro âmbito aqui, olha, para te enganar, conquanto com portanto, é conclusão. Reveja nosso quadrinho lá anteriormente, para que você não perca esse tipo de questão. Combinado? Joia! E a nossa última questão, a questão 10, temos o texto que eu omiti aqui de propósito e, ao mesmo tempo, a coroa portuguesa, o trecho dele aqui, tá? Fechava as tipografias dos trópicos, porque temia que as ideias subversivas pudessem corromper a estabilidade do Brasil. Então, já que temia, porque temia, né? Esse porquê aqui indica uma ideia de explicação ou causa. Tá nessa vibe aí, tá? E qualquer pessoa adulta sabe o que o presente do Brasil
é um produto das escolhas dos brasileiros. Portanto, olha mais fácil aqui, ó. Esse portanto, o que é? Ideia de conclusão, né? Por isso, logo. O que ele quer aqui, então? Ele quer a mesma relação aí do porquê e o portanto. Ou seja, uma causa, explicação, né? No caso aqui é causa mesmo. E a ideia de conclusão. Cadê a letra A? Cancelar a reserva do hotel, visto que, opa, o visto que é uma conjunção causal, visto que, uma vez que, né, os funcionários logo mereceram a gratidão recebida. Tá aqui, letra A, nosso gabarito. Olha lá então, é isso aí, porque o assim que é tempo, já fugiu, né? Por isso é conclusão. O conforme é conformidade, né? Esse E aqui, né? Como diz a VUNESP, é adição ou consequência. Aqui é o carro quebrou, consequentemente, que é consequência. Já que causa, opa, aí o caso é condição. E o para quê? O para quê é finalidade. Já discutimos isso aqui várias vezes antes. E o ainda que? O ainda que é concessão. Como ele quer causa e a ideia aqui está atrelando a subordinação com a coordenação, coroamos bem nosso trabalho aqui, né? Então nós temos a letra A como gabarito. E chegamos ao fim de mais uma aula. Espero que tenhamos contribuído com o seu aprendizado, com o seu sucesso. Desejo a você tudo de bom. Já estamos terminando esse módulo. Vou tentar postar o máximo essa semana para finalizarmos antes, né, das provas que estão aí por vir da VUNESP. Fique com Deus, seja muito feliz e até a próxima.